Olá, você que acompanha os Senhores TV, nós continuamos exatamente falando muito a respeito do Festival Sabores que acontece de 1º a 30 de novembro aqui em São José dos Campos. É claro que você já conhece boa parte das pessoas com quem eu conversei, mas é sempre bom a gente reforçar. E tem também aquele lado muito interessante, de repente você já frequenta um lugar e ainda não teve o prazer de conhecer o proprietário, o coordenador, o gerente, e é o que acontece hoje. Eu converso com Vera Lúcia Ferreira, da Creperia Canteiros e Temperos, um lugar fantástico, com um diferencial muito interessante que você precisa conhecer. E como eu falei para você, eu tenho o maior carinho por esse local e hoje estou tendo o prazer de conhecer e conversar com Vera Lúcia Ferreira. Vera, parabéns em primeiro lugar pelo Canteiros e Temperos, uma proposta e uma atuação muito interessante mesmo. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa creperia, do que foi essa proposta e essa interação nesse Festival de Sabores que visa exatamente levar ao grande público a possibilidade de conhecer esses lugares que às vezes ouviu falar, mas que ainda não frequentou. Bom, a Canteiros e Temperos, em março do ano que vem, completa 10 anos, né? E a nossa proposta principal, na verdade, é levar para o nosso público um ambiente de tranquilidade, um local onde a pessoa pode ir para conversar, porque a música é baixa, é um local silencioso. Então, a nossa proposta maior é essa. E eu costumo brincar dizendo que o crepe é mera coincidência, porque o que a gente visa realmente é o ambiente, né? É a tranquilidade, aquelas ervas que exalam perfume, tudo isso, então, remete assim o quintal da vovó. Eu acho muito interessante isso. Vou falar por mim. Eu, mais uma vez, convido você a conhecer, mas é legal que o sentimento que eu tenho quando, às vezes que eu fui ao canteiro, é que você literalmente, dentro da cidade, você sai do seu estresse e sai do seu cotidiano, daquele ritmo que você está. Seja para comer um crepe ou seja só para tomar um café e conversar. Essa proposta eu acho muito interessante, dentro de uma diversidade enorme de propostas que existem em São José dos Campos, mas ela tem uma aplicação muito interessante, porque eu acho que não tem nada parecido com canteiros e temperos em termos de disposição física aqui em São José dos Campos. E esta composição é uma preocupação que eu acho recorrente na maioria dos proprietários desse segmento que tratam. Tem essa característica no canteiro de temperos também, porque eu sei que você cuida muito bem exatamente desse lado. O produto é muito bom e tudo mais, mas se ter um ambiente em que a pessoa realmente se sinta sacada daquele estresse do cotidiano. Isso é um diferencial que você permanece mesmo, né? É o que a gente cultiva mesmo. Na verdade, assim, eu considero a Canteiros e Temperos assim a sala de visita da minha casa. Então, é assim, a ideia é receber de fato as pessoas como amigos mesmo, não como clientes. E a gente tem clientes ali desde que a gente abriu, né? Interessante que a gente pode acompanhar a história de muitos deles, porque eles eram somente namorados, daqui a pouco casaram, e depois você vê a pessoa, a mulher engravidar, daqui a pouco as crianças já estão com 6, 7 anos. Então a gente acompanhou muitas famílias ali. Então virou realmente um hall de amigos. É essa a proposta. Eu acho fantástico isso daí, e talvez uma característica também em tudo aquilo que envolve uma boa comida, uma bebida, um momento do relax, do papo e tudo mais. E eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido para você. Como é que você vê hoje, em termos de disponibilidade ao consumidor, o mercado de São José dos Campos? Eu sei que já cresceu muito, sei que existe espaço para todo mundo, mas como é que você vê esse momento? Claro, o país todo passa por um momento um pouco difícil e tudo mais, muito difícil talvez, mas como é que você vê esse momento em São José e em termos de perspectiva, como é que você vê o futuro aí? Bom, né, a situação que todos nós estamos vivenciando tá realmente difícil para todo mundo. Então, eu acho que também é a grande oportunidade da gente criar em cima disso, né? Correr atrás, porque quem realmente quer continuar, que gosta do que faz, não vai deixar morrer. Né? Então tem que continuar, ter atitudes criativas, é hora de muita propaganda e investir. Infelizmente é a hora que você, vamos dizer assim,
acaba diminuindo o seu orçamento, mas você, de qualquer maneira, vai ter que investir em alguma coisa, né? E eu acho que é sempre isso, sabe? Apesar das pessoas estarem tentando enxugar os seus gastos, e a gente sabe que jantar fora, essas coisas, acaba sendo uma das opções, né? Eu acho que ainda assim as pessoas vão a lugares onde elas se sentem acolhidas, onde elas gostam de estar. Pode ser que elas não vão assim com tanta frequência como antes, mas elas ainda assim continuam indo se você oferecer uma coisa interessante, uma coisa gostosa para elas, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que vai passar isso daí, eu tenho essa esperança. Esperamos todos. Que isso é realmente uma fase, mas eu acho que o mais importante, ao invés da gente ficar só falando que a gente está passando por crise, é justamente a gente correr atrás de coisas criativas, e é uma oportunidade acima de tudo. Não tem dúvida, e ser proativo, né? Eu ainda vou fazer um adendo no que você falou, que eu reputo da maior importância também. Talvez seja nessa fase em que a pessoa, claro, está segurando o orçamento e tal, em que ela mais necessite poder ter esse convívio, poder se distrair em função de tudo o que está acontecendo. E é exatamente aí que entra o Festival de Sabores. Queria que você falasse um pouco de como você está vendo esse festival, essa proposta, e, é claro, a sua participação também nele. Bom, sempre agrega valor, né? Eu acho que é uma iniciativa bem legal, que a gente tem que aproveitar, porque junta, né, esforços, todo mundo junto, tentando mostrar uma coisa interessante para a cidade. E eu acho que, como eu te falei, é uma oportunidade da gente poder tá na mídia, tá mostrando o seu trabalho, e eu acho que é uma coisa que dá muito certo. Eu tenho certeza, quero te agradecer pela entrevista e fazer novamente esse convite, você que acompanha o Senhores TV, prestigie, participe, tempos difíceis passam, como a Vera tão bem falou, conheça o Canteiros de Temperos. Para você que não conhece ainda, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vou repetir, adorei. A sensação do quintal da vovó é uma coisa que eu tenho certeza que remete a boas lembranças a todos nós. E o momento, se está difícil, não tem problema não. Vamos nos ater às boas lembranças e vamos fazer como tantos outros empresários, como a Vera Lúcia, aqui do Canteiros de Temperos, está fazendo também. Proatividade, cabeça erguida, sorriso, porque o tempo continua e essas nuvens vão passar mesmo. Convido mais uma vez vocês todos ao Festival Sabores, que acontece de 1º a 30 de novembro, aqui em São José dos Campos. Vera, eu te agradeço muito. Parabéns pelos 10 anos aí do Canteiros e Temperos, que venham muito, muito mais. E parabéns, ratifico mesmo, pelo belíssimo trabalho que você faz, a toda a sua equipe, e convido você a assistir. Festival de Sabores, de 1 a 30 de novembro, aqui em São José dos Campos, mais uma opção para você. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que você pode ver este programa também pelo www.senhores.com.br. Até o próximo programa.